Atos 12, 1. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler então. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Glória a Deus. Pai Celestial, abre o nosso entendimento nessa noite para que possamos compreender a Tua palavra. Dá-nos clareza dela. Ajuda-nos a entender a conexão que o Senhor quer fazer conosco, na nossa mente, nesta noite, por meio dessa palavra. A aplicabilidade dessa palavra nas nossas próprias vidas, no nosso próprio contexto, só o Teu Espírito Santo, que sonda as mentes e corações, e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem do Teu povo, pode nos ajudar a fazer essas conexões. Pode abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos e abrir o nosso entendimento. É isso que nós te pedimos, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos pensar nesse tema, irmãos, que Deus nos faz livres para cumprir os seus desígnios divinos. E a nossa história aqui, e eu sei que talvez a maioria da igreja leu essa semana, porque tanto a leitura que meditamos pela manhã, pelo diácono Fabiano, quanto
a meditação que nós estamos fazendo nessa noite, em Atos 12, ela é extraída da nossa leitura comunitária, não é verdade? Todos vocês, membros da igreja, provavelmente fizeram essa leitura no decorrer dessa semana. E a história deste capítulo está narrando aqui para todos nós a intensificação da perseguição contra a igreja. Essa história nos mostra que Herodes e muitos da comunidade judaica daqueles dias, incitados pelo próprio diabo, ninguém menos que ele, desencadearam uma feroz perseguição contra a igreja, matando o primeiro dos apóstolos remanescentes, Tiago. Tiago foi morto ao fio da espada. Mas enquanto o diabo trabalhava para prender e impedir os servos de Deus, chegando inclusive a deter o apóstolo Pedro na prisão, e esses inimigos atuavam de maneira muito feroz e muito direta, Deus, por outro lado, estava agindo, estava trabalhando para libertar os seus servos, a fim de que eles tivessem condições de continuarem a realizar a sua grande obra. Nós lemos aqui que o apóstolo Pedro, ele foi preso, e enquanto a igreja orava e intercedia por ele, um anjo do Senhor foi enviado àquela prisão e agiu sobrenaturalmente, resgatando daquelas cadeias. Essa é a história que nós estamos meditando nessa noite. É claro que, diante da morte de Tiago, a igreja estava aguardando os desdobramentos da prisão de Pedro com uma notícia terrível. Vocês conseguem imaginar comigo que o que eles estavam aguardando naquele momento era uma possível notícia de que Pedro também tinha sido morto na cadeia. Mas eles aguardavam essa possível, provável notícia em oração. E o que eles viram como resultado da oração e da intercessão deles foi Pedro são e salvo e pronto para continuar a sua obra. Por quê? Porque era o desígnio divino que Pedro ainda proclamasse o Evangelho a muitas pessoas. Deus desejava que muitos ainda ouvissem o Evangelho da boca daquele homem. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, nós devemos refletir nessa noite que nós somos livres, apesar da oposição que muitas vezes se faz contra as nossas vidas. E essa oposição, ela vem para parar a igreja. Ela vem para bloquear a igreja. E eu gostaria que os irmãos percebessem que Herodes, ele mirava na liderança da igreja. Vocês notaram isso? Ele matou a Tiago e prendeu a Pedro. Então, o objetivo dele, estratégico, era atingir a liderança da igreja, porque ele sabia, ou pelo menos ele pensava assim, que se ele atingisse a liderança da igreja, ele provavelmente teria um efeito em cascata. Ele atingiria toda a igreja também. A liderança da igreja de hoje, da qual eu faço parte, eu me incluo, ela continua estando na mira do diabo, na mira do nosso adversário. Satanás, ele quer destruir os líderes, tanto moral quanto espiritualmente, e ele trabalha firmemente nesse sentido. Ele quer parar os líderes, ele quer impedir que os líderes continuem trabalhando e continuem realizando o seu trabalho. E uma das maneiras de fazer isso é paralisá-los, imobilizá-los, tirá-los do campo de ação. E é claro que, desde o princípio, como nós lemos no nosso texto, a violência sempre fez parte dos métodos de Satanás. Diz o texto que Herodes queria maltratar os cristãos. Não é isso que nós lemos?
Pelo menos eu leio assim na Nova Versão Internacional. Ele queria maltratá-los. Ao mesmo tempo em que diz o texto, ele queria agradar uma maioria judaica que odiavam os cristãos àquela altura, porque sentiam inveja do que Deus estava fazendo no meio deles. A obra de Deus estava crescendo rapidamente, e os judeus sentiram uma forte inveja do que estava acontecendo no meio do povo de Deus. O rei Herodes, ele planejava um julgamento público, mas quando a gente lê que ele planejava um julgamento público, nós precisamos entender que ele planejava uma espécie de espetáculo, uma moldura de justiça, de pseudo-justiça. Homens perversos, desde os dias de Pedro e de Tiago, continuam agindo da mesma forma. Eles tentam criar um cenário para executar os seus planos sórdidos, os seus planos perversos. Mas o que o Herodes não contava, e o que os homens perversos não contam naqueles dias e nesses nossos dias, é com a ação divina, com a intervenção divina. É triste a gente ver, irmãos, que a maioria das pessoas vive como Herodes, buscando agradar a homens, não é verdade? A maioria das pessoas no nosso tempo, como naqueles dias, estão muito preocupados com aquilo que agrada os homens, com aquilo que vai agradar a maioria das pessoas. São pessoas que estão exageradamente preocupadas com os aplausos, com as curtidas que as pessoas farão àquilo que nós publicamos, especialmente nas redes sociais. Essas pessoas não entendem que o bem maior que nós podemos conquistar nessa vida consiste em agradar a Deus e não aos homens. Por mais vantajoso que isso seja para você em algum momento da sua vida, o bem maior consiste em agradar a Deus e não aos homens. Se você agrada ao mundo e você desagrada a Deus, ouça o que eu vou te dizer, você está em sérios apuros. Mesmo que você se sinta bem por algum momento, é só uma questão de tempo, até que o desagrado divino caia sobre a sua cabeça. E você perceba quão equivocado você esteve ao fazer essa escolha. Vejam o final do Herodes. Eu creio que há 2 anos atrás, nós meditamos, quando estávamos lendo também o Novo Testamento aqui, nessa história seguinte de Herodes. Herodes, a personificação de uma pessoa que gosta, ou que gostava de agradar os homens, terminou morto, de uma maneira trágica, comido pelos vermes, porque não deu glória a Deus. Quem glorifica o seu ego, tem dificuldade em glorificar a Deus. Quem renuncia o seu ego, por outro lado, consegue facilmente exaltar o nome de Deus e viver uma vida, como nós dizemos, cristocêntrica. Mas o que o Herodes e o mundo, como eu estava dizendo a vocês, não contavam e não contam, era com a ação de Deus. Com a ação de Deus. Era com a oração da igreja. Com a intercessão da igreja. Veja no versículo 5 do nosso texto. Sei que todos estão com as Bíblias abertas, né? Confira aí. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Irmãos, o mundo subestima a igreja. E eu gostaria de dizer que toda igreja que é viva perante um Deus vivo é uma igreja que ora e ora intensamente. Uma igreja que não está viva, ela não ora. É por isso que eu disse hoje pela manhã, às vezes eu tenho expectativa de que a sala de Daniel, que a sala de intercessão fique tão cheia, que ali se aglomere uma multidão de pessoas, com sede de Deus, com vontade de orar a Deus, com vontade de participar da obra de Deus, intercedendo.
Eu ainda não vi isso acontecer. Mas eu espero que um dia a porta de Daniel tenha que ficar aberta. O Ministério de Louvor que está ensaiando aqui tenha que parar e descer para lá também e orar. Com sede de Deus. Porque uma igreja viva é uma igreja que ora e ora intensamente. Amém? Nós afirmamos e defendemos que há uma infinidade de coisas nessa nossa vida que estão completamente fora do nosso alcance. Mas quando nós oramos, Deus age. Deus consegue alcançar essas coisas. Ele alcança lugares que são inalcançáveis para cada um de nós. Deus realiza coisas impossíveis que nós não conseguimos realizar de forma nenhuma. Deus é poderoso para transformar corações de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que estão endurecidos pelo pecado, que estão endurecidos pelo maligno. E Ele é aquele que peleja por nós de forma maravilhosa. Como é bom podermos orar. Como é bom, como igreja, estarmos intercedendo juntos. E sexta que vem, antes disso, quarta, vamos ter oportunidade. E na sexta, nossa mini vigília, vamos poder estar na presença de Deus. Ah, meus queridos irmãos, se nós entendêssemos de fato e de verdade o poder da oração na igreja, as nossas reuniões de orações, as nossas reuniões de oração estariam sempre cheias, sempre abarrotadas, mas nós estamos ocupados demais com quantas outras coisas, nós queremos olhar outras coisas que nós julgamos que é mais importante, quando essa é vital para as nossas vidas, é essencial. Se nós olharmos bem aqui para o nosso texto, e tudo que aconteceu aqui, nós veremos que todo o processo, tudo que aconteceu enquanto a igreja estava orando. Se você ler o texto minuciosamente, o texto começa com a igreja orando, e o desfecho é com a igreja orando. Nós devemos aprender essa lição, e nos tornarmos, como a gente já tem meditado aqui na igreja, pessoas que oram mais, que buscam mais a Deus. Amém? Eu penso que as pessoas que oram são pessoas que amam a Deus. Quando alguém se dedica à vida de oração, isso é sinônimo de amor. E eu também penso que, como igreja, nós devemos trabalhar juntos, adorar juntos e orar juntos. Nós não temos oportunidade todos os dias da semana para orar juntos, mas quando a igreja oferece oportunidade de orar juntos, por que é que a igreja não se apresenta? Eu não tenho essa resposta, eu só posso dizer que as pessoas que oram, inclusive oram comunitariamente, amam a Deus. Elas amam intensamente a Deus. E eu gostaria de dizer para aqueles que me dizem assim, pastor, eu não sei orar. Eu não sei como orar. Eu tenho dito aqui na igreja, ninguém aprende a orar na teoria, a gente só aprende a orar orando. Orando com irmãos. Quando eu vim a Cristo, eu aprendi a orar com os meus irmãos em Cristo. Foram eles que me ensinaram, que me conduziram, que me tomaram pela mão. E assim eu fui aprendendo a falar com o Pai Celestial, aprendendo a ouvir a voz de Deus e a falar com Ele. Agora, irmãos, é interessante a gente também perceber aqui no nosso texto, veja aí o versículo 6 e o 7, que Deus age quando nós descansamos nele. Você vê que tem duas coisas aqui que são extraordinárias nesse nosso texto, né? Primeiro, nós vemos o apóstolo Pedro acorrentado, cercado de homens, como se ele fosse um homem de alta periculosidade, né? A guarda que eles disponibilizaram para prendê-lo e mantê-lo preso não foi de pequena monta, não. O homem estava literalmente cercado, guarnecido, protegido. Mas ele dormia calmamente. Ele tinha o sono do justo. Em meio às correntes, em meio aos soldados, ele dormia na presença de Deus. Isso é maravilhoso.
Isso é extraordinário. A outra coisa que é extraordinária aqui é a gente ver Deus agindo nesse momento. É a gente ver o mundo espiritual em movimento, afetando, inclusive, o mundo natural. Lembre-se que a igreja estava orando por ele, ela estava intercedendo por ele, e coisas estavam se convulsionando no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, e afetando o mundo natural naquele momento. Queridos irmãos, nós muitas vezes só prestamos atenção nas coisas do mundo natural, não é mesmo? Nós só olhamos para as coisas naturais que estão acontecendo ao nosso redor. E eu sei que às vezes isso nos deixa alegres. Mas às vezes nós ficamos tristes. Porque nem tudo que acontece conosco nesse mundo nos traz alegria, nos anima, nos encoraja. Existem muitas coisas que nós vemos nessa vida que trazem grande tristeza a cada um de nós. Mas eu queria defender, junto com vocês nessa noite, que nós não devemos olhar apenas para o mundo natural. Nós devemos pedir a Deus, abre os meus olhos, para que eu veja o que está acontecendo no mundo espiritual. Para que eu entenda as peças que estão se movimentando na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, no meu país e no mundo. Se nós não tivermos um olhar espiritual, nós não vamos entender o que está acontecendo e vamos fazer a leitura dos jornalistas, dos filósofos, dos influenciadores. Nós vamos ser como aqueles que são levados de um lado para o outro, sem discernimento espiritual, que se baseia na palavra de Deus. O mundo espiritual, irmãos, é maior do que nós podemos imaginar. É muito maior. A sua realidade e a minha realidade, por mais relevante, por mais importante, por mais que mexa conosco, ela é pequena. Diante do todo no mundo espiritual que está em andamento. Vejam de novo aí, que Pedro estava preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, humanamente falando, o Pedro estava imobilizado. O Pedro estava sem nenhuma chance, nenhuma possibilidade de reação naquele momento, não é verdade? Ele não tinha chance de reação, ele não podia fazer absolutamente nada naquele momento. Mas, por ser o portador das boas novas, devido a um desígnio divino, ele seria um homem imparável. Herodes tentou pará-lo, tentou bloqueá-lo, mas porque Deus havia designado aquele homem para proclamar o Evangelho, para cumprir um propósito, não seriam aquelas cadeias que o haveriam de prendê-lo de forma nenhuma. Deus ainda iria usar aquele homem para salvar a milhares, para alcançar a milhares de pessoas. E foi nesse momento de cadeias, diz o texto, veja aí na sua Bíblia, versículo 7, que repentinamente, subitamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E o Pedro foi acordado pelo anjo, daquele sono tranquilo, gostoso, do sono do justo, em meio às cadeias. E ele foi acordado para sair da cadeia. Não na hora do homem, mas na hora de Deus. Na hora que Deus havia designado. Deus estava agindo naquele momento. E ele haveria de libertar o seu servo. Glória a Deus por isso. Motivo de grande alegria, não é? Agora, irmãos, nós também devemos prestar atenção naquilo que Deus faz e no que nós devemos fazer. São 2 coisas distintas. Vocês vejam aí no texto, que o anjo acordou Pedro, olha aí na sua Bíblia, tocou nele, urgiu para que ele agisse rapidamente, para que ele se vestisse, para que ele calçasse as suas sandálias. Deus também agiu sobrenaturalmente para que as algemas que estavam nos punhos dele caíssem. Eu imagino elas se abrindo ou sendo quebradas, quem sabe, sobrenaturalmente caindo ao chão. Ele fez com que sobrenaturalmente
o Pedro, acompanhado do anjo, passasse pela primeira guarda. Quem serviu o exército sabe o que significa, que é um espaço reservado. Depois passassem pela segunda guarda, sem que ninguém dissesse nada, sem que ninguém ouvisse nada, sem que ninguém visse nada. Deus agiu sobrenaturalmente. E Deus fez, quando eles passaram pela segunda guarda, que o portão final, que dava acesso à rua, abrisse sozinho. Isso não é incrível, irmãos? Glória a Deus. Foi isso que Deus fez para libertá-lo naquele momento. Não fosse a ação sobrenatural de Deus, o apóstolo Pedro teria continuado preso e talvez teria sido condenado à morte. Mas Deus interveio naquele momento. Mas eu gostaria que nós também observássemos nesta noite que Pedro respondeu obedientemente às orientações do anjo. Ele se levantou, ele vestiu as suas vestes. Pedro não foi aquele menino teimoso. Tem pessoas que se comportam com Deus como se fossem meninos e meninas teimosas. Deus está falando com eles e eles estão teimando, estão alegando coisas tão pueris, tão secundárias, de só menos importância. Não, Pedro não fez nada disso. O anjo falou veste, ele vestiu. O anjo falou calça, ele calçou. Coloca a capa, ele colocou a capa. Ele fez tudo que o anjo mandou, até chegar na rua. Com isso nós devemos refletir nessa noite, irmãos, que Deus faz coisas incríveis, mas há coisas que nós devemos fazer. Amém? Deus diz, por exemplo, não mintais. E o que é que nós devemos fazer? Obedecer e falar a verdade. Abandonar a mentira. Deus diz, sejam santos. E o que é que nós devemos fazer? Nos santificar, aqui na mente, no coração, onde ninguém vê, para depois transbordar nas coisas que são visíveis, as pessoas que convivem conosco. Deus diz aos pais, admoestem os seus filhos. E os pais devem admoestar os seus filhos, por exemplo, devem ajudar os seus filhos, que são crianças, que são adolescentes, que são jovens, a evitar uma superexposição à internet. Irmãos, eu fico pasmado que tem pais aqui na nossa igreja e fora da igreja que permitem que os seus filhos convivam com devices eletrônicos, leiam celulares o tempo todo. E esses filhos estão desenvolvendo TDAH, estão desenvolvendo transtornos de ansiedade, estão tendo acesso à pornografia e uma série de coisas. A responsabilidade é dos pais, que às vezes, pasmem vocês, permitem que os filhos acessem dentro da igreja no horário de culto. Saiu uma pesquisa agora, um livro que foi escrito nos Estados Unidos, mostrando que adolescentes e jovens, quando vão para um camping e passam uma semana sem os devices, porque lá eles não permitem que levam, eles voltam para casa sem ansiedade, tranquilos. Uma semana depois, os sintomas da ansiedade voltam. Deus diz aos pais, admoestem os seus filhos, cuidem dos seus filhos, e os pais precisam obedecer. Então, Deus faz coisas incríveis e maravilhosas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu não vou dizer que a nossa parte vai ser feita sem transpiração, porque nós transpiramos para fazer alguma coisa bem feita. Amém? Se você quer alguma coisa bem feita na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu casamento, aqui na igreja, faça bem feito. Do contrário, você vai colher algo muito desagradável. O grande problema, irmãos, penso eu, é que Deus está agindo, falando conosco, como falou com Pedro, através do anjo, mas nós não respondemos, nós não reagimos. Eu peço a Deus que vocês e eu, que nós, pela graça de Deus, nessa noite, possamos dar uma resposta mais enérgica a Deus. Amém? Que Deus te dê a graça de dar uma resposta que glorifica a Deus.
Começa aqui. Aqui. No seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, onde nós servimos juntos, onde nós adoramos juntos, e onde Deus nos mandar. Agora, a última coisa que eu queria meditar com vocês é uma pergunta. Você percebe o que Deus está fazendo? Você está percebendo o que Deus está fazendo? Veja aí a partir do versículo 11 e 17. Porque Pedro seguiu as ordens do anjo, a gente lê o texto, a gente percebe, parece que ele seguiu as ordens um tanto quanto atordoado. No versículo 9 nos diz que tudo para ele parecia como se fosse uma visão, não é? Ele pensou que fosse uma visão. Mas quando ele chegou na rua, o texto nos diz, versículo 11, que Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Queridos irmãos, quantas vezes nós não nos encontramos em situações quando o Senhor está agindo ao nosso favor e nós não estamos percebendo a ação dEle? Deus está agindo de que forma? Abrindo portas, fechando portas, respondendo afirmativamente um pedido de oração e dizendo não outras vezes. É Deus agindo, Ele está cuidando de você, Ele está dirigindo você, está cuidando da sua família. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, irmãos, pela graça de Deus, para ver Deus agindo, para contemplar Deus agindo. Eu já disse para vocês muitas vezes, eu penso que nós, crentes em Jesus, devemos ser um povo perpetuamente embasbacado diante de Deus. Aquele povo que vê Deus agindo com a boca aberta, dizendo: é meu Pai Celestial, Ele está agindo por mim, Ele está cuidando de mim, Ele me ama, Ele está cuidando de mim, não importa o que está acontecendo, Deus está cuidando da minha vida. Não importa o desfavor, a dificuldade, a tribulação, eu amo a Deus, Ele me ama, Ele está cuidando de mim. Lucas nos diz aqui que o apóstolo Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, autor do Evangelho de Marcos. E o que estava acontecendo na casa de Maria? Os irmãos estavam reunidos, a igreja estava reunida. Fazendo o que, irmãos? Orando, intercedendo por aquele homem, clamando a Deus. E diz o texto que aquela serva, chamada Rode, foi atender a porta, não é? E ela percebeu que era Pedro. E antes de abrir a porta, ela ficou tão feliz, tão entusiasmada com aquilo, que decidiu voltar para contar a boa nova. Mas como é que os crentes que estavam naquela casa reagiram? Eles disseram: Rod, você está fora de si. É doideira. É uma loucura. Mas adiante eles disseram: deve ser o anjo dele, ironizando. Deve ser o anjo da guarda dele. Versículo 15. Mas, se vocês prestarem atenção, vocês vão entender que essa narrativa aqui quer nos ensinar alguma coisa. Em primeiro lugar, o texto todo nos diz que o Pedro parecia estar fora de si, como que tendo uma visão, não é mesmo? E depois, é a serva Rode que é acusada de estar fora de si. Todavia, era muito real o que estava acontecendo. Em segundo lugar, um anjo realmente apareceu ao Pedro e o libertou da cadeia. Mas a Rode é acusada, ironicamente, de ter visto apenas, entre aspas, um anjo na porta que estava ali. Então, qual é a lição que nós devemos guardar? Os anjos estão agindo em favor do povo de Deus, mas nem tudo é obra dos anjos. Eu creio que nós estamos adorando, prestando culto a Deus, e existem aqui, eu não sei quantos, talvez centenas de anjos, aqui no nosso meio, nessa noite. Muitas coisas eles estão fazendo sob ordens do Senhor, mas nem tudo é obra deles. Existem algumas coisas que Deus vai usar você.
que Deus vai usar outras pessoas. E nós devemos também ter clareza disso. Irmãos, Pedro, ele foi liberto sobrenaturalmente. É claro que diz o texto que quando os irmãos o viram, como é que eles ficaram? Perplexos. Porque eles viram a obra de Deus. Mas eu penso, lendo o livro de Atos, que mais que perplexos, aqueles homens e mulheres, eles se sentiram encorajados pela maneira como Deus havia sobrenaturalmente libertado da prisão. A igreja entendeu, pela graça do Senhor, que não haveriam barreiras que poderiam impedir a pregação e a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Não haveriam barreiras de forma nenhuma, não é? Eu louvo a Deus, porque aquela igreja foi fortalecida com aqueles eventos. E os irmãos se sentiram grandemente animados. A obra de Deus, irmãos, a gente tem meditado aqui em Atos e temos meditado nos evangelhos também. Ela é espiritual, mas os seus resultados são palpáveis. Nós podemos tocar nos resultados da obra de Deus. Amém? Eu queria concluir essa mensagem pensando em algumas aplicações para nós. Primeiro, nós somos livres em Cristo Jesus para cumprir um desígnio que Deus estabeleceu para cada um de nós e para nós como igreja. Mas nós enfrentamos oposição. Então, ninguém aqui deve olhar com estranhamento quando tiver que lidar com algum tipo de oposição. Enfrente a oposição com fidelidade. Enfrente a oposição com confiança em Deus. Confie no Senhor. Se o fogo da perseguição vem, nós devemos estar num outro fogo, no fogo da oração. Nós precisamos entender que na caminhada cristã é fogo contra fogo. Agora, se você não estiver no fogo da oração, da comunhão e da intimidade com Deus, você vai ter dificuldades. E o inimigo pode te ferir mais ainda. O fogo do inimigo deve ser encarado com o fogo da oração. E na nossa igreja, meu desejo é que essa fogueira seja perpétua. É que aqui sempre haja um fogo queimando, e um povo orando, e clamando a Deus, e intercedendo, e suplicando pelas nossas causas, e pelas causas da obra de Deus. Em segundo lugar, irmão, nós somos livres, mas os desígnios divinos, eles são diferentes para cada um. Coisas diferentes acontecem com os servos de Deus. Por exemplo, a Tiago, o Senhor Deus recolheu, como recolheu na sexta-feira nosso irmão Jorge, que se sentava bem ali. Deus permitiu que o Tiago fosse testemunha de Cristo na morte, ao fio da espada. Mas a Pedro, o desígnio divino foi diferente. O Senhor salvou a Pedro e o manteve vivo por alguns anos. A história nos conta que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, mas naquela situação ele foi salvo, e Deus permitiu que ele continuasse sendo testemunha de Cristo. O Senhor soberano tem planos insondáveis para cada um de nós. Não faça comparações da sua história e da sua caminhada com a caminhada de outras pessoas. Apenas seja fiel a Deus, ande na presença dEle, e dependa dEle, e diga para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu aceito, e eu me rendo aos teus pés. Eu vou me colocar aos teus pés. Em terceiro lugar, irmãos, nós somos livres para descansar em meio à adversidade, porque eu fui muito tocado em pensar nisso, em imaginar o Pedro dormindo entre os soldados e as correntes. As mãos e os pés do Pedro estavam presas, mas ele estava livre aqui dentro. Havia uma alegria nele, havia uma paz que excede a todo entendimento. Se nós estivermos repousados na confiança no Senhor, Deus vai trabalhar a nosso favor.
quando nós estivermos ali na presença dEle, orando e descansando. Sabe aqueles dias em que você entra no seu quarto, dobra os seus joelhos e clama a Deus e chora, e apresenta tantas questões, e aí depois você diz assim: agora, Pai Santo, eu vou dormir, me ajuda. E aí de repente você vê o desdobramento no decorrer dos dias, e Deus agindo sobrenaturalmente como resposta daquele clamor. Descanse em Deus, para ver o agir dEle. Pela graça de Deus, irmãos, nós somos livres para fazer o que Deus nos ordena, mas eu espero que você e eu, que nós juntos, nos submetamos à vontade dEle. Na hora mais difícil, eu espero que você diga assim: eu quero a vontade de Deus. Eu quero que a vontade dEle se cumpra na minha vida, não abra mão dela. É isso que eu quero para a minha vida. E por último, irmãos, Deus tem os seus desígnios, e eu queria convidar vocês a olhar ao redor da sua vida, e ver o que Deus está fazendo, ver as muitas bênçãos, apesar das aflições. Eu conheço muitos de vocês, eu sei de algumas aflições que vocês estão enfrentando. Veja Deus agindo, apesar dessas aflições. É nas aflições que Deus nos torna mais e mais parecidos com Jesus. Perceba o que Deus está fazendo para agradecer, para compartilhar com outras pessoas, para se sentir reanimado com isso. Vocês se lembram que a igreja estava lá orando por Pedro? E Pedro estava onde? Batendo a porta. A resposta de oração estava batendo a porta. Quantas vezes nós estamos clamando a Deus e a resposta já está ali, na iminência, diante de nós. Nós precisamos apenas nos aperceber que a resposta já está chegando, já está batendo na porta, já está ali bem próximo de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé para orarmos e para nos colocarmos diante do nosso Deus e rendermos a esse Deus que é digno de toda adoração. Um último louvor em congregação nessa noite, porque Ele merece. Deus merece o nosso louvor e a nossa adoração. Ele merece. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus por um minuto. Fale com Deus. Em Cristo, você é livre. E os desígnios do Senhor são maravilhosos demais. Os planos do Senhor são incríveis, assombrosos até. Queridos irmãos, como é bom servir a Deus, andar com Deus, não abrir mão dEle em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Permitir que Ele nos dirija, corresponder a Ele em obediência. Ah, Senhor dos exércitos, nós aqui nos colocamos diante de Ti, como igreja, temos vivido os dias de luto, de tristeza, pela partida do nosso irmão, mas de alegria também, por sabermos que Ele está contigo, e que Ele não virá a nós, mas na hora determinada nós iremos a Ele, e nos alegraremos na Tua santa presença. Ajuda-nos nesta noite a termos aquele posicionamento que o Senhor espera de nós, diante das adversidades. Ajuda-nos, ó Deus querido, a colocar em primeiríssimo lugar o nosso compromisso contigo,
e a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, as experiências agradáveis, as alegrias, o lazer, os estudos, o trabalho, na Tua presença. E nos dias maus, viver com a envergadura daqueles que Te amam, viver, ó Deus, como aqueles que ousam descansar no Senhor, para vermos o Senhor agir no nosso meio. Eu Te peço, ó Deus, intervenha na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Age na vida de cada um deles, age em suas famílias. Eu Te peço, age no nosso meio como igreja, como comunidade da fé que somos. Intervenha manifestando o Teu poder santo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E que possamos nutrir a expectativa de ver a Tua boa, agradável e perfeita vontade sendo cumprida nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que possamos estar apercebidos daquilo que o Senhor está fazendo, para Te glorificarmos, para Te exaltarmos, e acima de tudo, meu Deus, para nos mantermos rendidos aos Teus pés. Ajuda-nos, Pai Santo. Abençoa o Teu povo nessa semana. Concede grande vitória ao Teu povo. Vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado, vitória sobre o mundo. Esta é a nossa oração. É a minha oração pelo Teu povo santo. Em nome de Jesus.